Boa tarde a todos. Vamos iniciar aqui mais uma live do projeto A Experiência do Vale do Silício, com a presença hoje ilustre do Alex. Ilustríssimo, sei que você é muito ocupado, por isso que eu já agradeço muito a sua disponibilidade de estar aqui hoje, compartilhando um pouquinho com os meus amigos aqui do Brasil. Esse projeto, Alex, ele foi pensado para compartilhar um pouco dessa imersão que eu tive o privilégio, né, de participar aí no Vale, conhecer um pouquinho das experiências, viver um pouco o Vale do Silício. E a partir dessa experiência, nesse momento de pandemia, né, nós educadores estamos tentando compartilhar ao máximo o nosso conhecimento, nossas experiências. Então, eu pensei nesse projeto e, graças a Deus, hoje já é o quinto episódio, né, com a sua participação. Uhum. E eu estou trazendo esse network que eu consegui conquistar através da imersão aí no Vale. Então, muito obrigada. Muito É um obrigada a prazer. todos que estão nos assistindo. E o nosso tema da live é inteligência artificial e os ambientes educativos. Uhum. Eu fiquei apaixonada pelo seu espaço aí, pela Circuit Lounge, pelo seu projeto, né, por tudo que você fez, como você conseguiu conquistar. A sua história ela é linda e você contou para a gente. E eu queria te pedir para a gente iniciar essa live hoje falando um pouquinho sobre a Circuit Lounge, esse espaço enriquecedor, que é um espaço de coworking, que é um espaço de aprendizado, mão na massa, né, como a gente chama aqui. Uhum. É um tipo de educação diferente, é um modelo diferente. Você fala muito da educação não formal por ser um espaço que provoca, que tem foco na aprendizagem, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho de como foi a implantação desse projeto, as dificuldades, o desenvolvimento até chegar ao sucesso que vocês são hoje. Uhum. Bom, obrigado pelo convite. Gostaria de responder do fim para o começo. Não é sucesso ainda. É sucesso Ah, em várias, é sucesso dentro de várias métricas que a gente tem e realmente para chegar até aqui foi difícil. Mas eu não diria realmente que é um sucesso ainda. Mas há boas indicações de sucesso. Ah, a Circle Launch ela começou, na verdade, como um coworking space, como você falou. Hoje a gente não se chama mais de coworking space, mas a ideia inicialmente era de aproximar todas as pessoas da parte de hardware, de eletrônica, de mechatronics, porque quando você fala de software, é muito fácil você começar qualquer empresa de software de qualquer local. Você pode ir para seu café da esquina, desde que você tenha um computador, sua empresa começou ali. Para hardware, isso não funciona da mesma forma, porque você precisa de equipamento, você precisa de ter um supply chain, que geralmente para software você não se preocupa tanto. E é muito mais caro você produzir algo tangível do que você construir software, porque há muitas ferramentas para fazer isso. Então, a ideia inicialmente era agrupar as pessoas da parte de engenharia num local só. E depois a gente ia tentar descobrir se há alguma coisa que a gente poderia fazer. Mas inicialmente era uma paixão minha, na parte de hardware, de trazer todo mundo junto. Daí, juntamente com um dos meus sócios, a gente conseguiu esse espaço de propriedade dele. Aqui tem 31 mil square feet, acho que 31 mil square feet, vezes 10, como é que é, dividir por 10, 3, 4 mil metros quadrados ou algo assim. E inicialmente era vazio, a gente construiu quase tudo a gente mesmo, a gente começou com algumas salas. O conceito era o seguinte, para pessoal de hardware, você geralmente trabalhar no Open Desk não funciona muito bem. Então, o escritório geralmente é muito importante, porque muitas pessoas têm equipamento, e você quer ter esse equipamento dentro do seu escritório, você precisa executar testes, você precisa de privacidade, porque o engenheiro, acho que o pessoal de software já se acostumou um pouco a trabalhar com outras pessoas do lado, o engenheiro não. O engenheiro ainda prefere o espaço privado. Então, a gente começou com alguns escritórios, essa foi a nossa a, a primeira ideia que a gente teve, que talvez a hipótese que a gente tentou iria funcionar. Isso foi super bem. A gente começou com 5 salas, essas salas se duplicaram para 10, agora a gente está com quase 15 salas, e o espaço é todo aberto, como você sabe. Assim, ele é aberto, mas privado por causa dos escritórios. E todas as pessoas compartilham os equipamentos. Então, ao invés de você precisar comprar um laser, precisar comprar uma impressora 3D, ou você precisar comprar equipamentos mais caros, se preocupar com energia,
tudo é incluído no pacote. Todo mundo tem acesso a todas as máquinas. Então, independente do tipo de membership que você tem na Circuit Launch, você tem acesso a todas as máquinas. O que aconteceu foi o seguinte, à medida que a gente foi construindo isso, várias pessoas chegavam para a gente e perguntavam, como é que eu faço para aprender sobre robótica? E a minha resposta quase sempre era, volta para a escola, vai estar na universidade, alguma coisa assim. Porque uma boa parte das pessoas que vêm para a gente vieram de outras indústrias, já estão trabalhando na indústria. Então, eu nunca me preocupei exatamente como é que você faz para aprender a trabalhar com robótica. Até que essa pergunta ela começou a ser tão frequente que eu me dei conta que eu não fui para a universidade de robótica. Eu não fiz engenharia eletrônica. Na verdade, eu estudei engenharia mecânica na escola técnica. Eu fiz uma das escolas técnicas no Brasil, em Goiânia. Mas, fora isso, eu tenho um nível robista de eletrônica. Eu não tenho, e estou assim, conversando de par a par com várias pessoas que estão aqui. Eu falei, uau, na verdade, a gente não é um coworking, a gente é uma empresa de educação. Então, aí foi toda essa aparelhagem, a gente começou a se aparelhar para criar o que eu gostaria de chamar um competidor viável para universidades como a MIT e Stanford. A minha ideia é, nos próximos 10 anos, construir algo que seja, na parte educacional, moderna, uma coisa que tem que ser feito para as pessoas de hoje, para o estudante de hoje, e, esperançosamente, eu possa competir com o MIT e Stanford nos próximos 10 anos. Então, a gente criou o espaço. A ideia que a gente está pegando agora, a gente pegou todo o programa de engenharia de vários locais, a gente quebrou em módulos bem pequenos e a gente faz tudo na base de projetos. Você não aprende teoria para praticamente nada. Então, você tem, por exemplo, os projetos que você vai escolher, que você quer fazer, e dependendo do projeto que você escolher, você vai cobrir uma área de conhecimento no que a gente chama da árvore de conhecimento que você precisa ter para trabalhar, talvez, na área de engenharia. Então, a gente está com o nosso primeiro piloto, que vai sair agora na próxima semana, um piloto de 10 semanas, que as pessoas vão construir um robô, que nem o Robô Café que você viu lá embaixo, você tirou foto nele. A gente vai reconstruir um daqueles com um grupo que nunca fez nada disso. Então, e nesse processo, a gente vai descobrir quais são os métodos que funcionam melhor para esse tipo de aprendizagem. O problema que a educação formal ela tem hoje é que ela ficou praticamente ultrapassada, em vários sentidos. Você tem, no mundo onde você consegue aprender quase tudo que você queira num vídeo no YouTube em 15 minutos, você passar 4 ou 5 anos na universidade é uma perca de tempo enorme. E uma perca de dinheiro, por exemplo, se você nos Estados Unidos, quase tudo que você tem que pagar, mesmo nas universidades públicas, é uma perca, um desperdício de dinheiro, de tempo impossível. E imagina você 18, 19, 20 anos de idade, tentando saber o que você vai escolher fazer da sua vida, e você passa 4 ou 5 anos investindo em algo que você talvez nem saiba que você vai gostar ou não. Então, a ideia é que você possa fazer... E outra coisa é o seguinte, o modelo atual da universidade eu vou te ensinar esse leque de informações aqui para você. Tomara que você se interesse por algum deles, tomara que você termine a universidade, tomara que quando você termine, você use algo dessas coisas. Por que não? Eu vou te ensinar tudo isso e tomara que você use. Porque quando você acaba o programa de engenharia, muitas coisas que você já tem estudado na universidade já estão defasadas. Isso é verdade muito, muito verdade para a parte de software e também para a parte de engenharia. E outra coisa, a maioria dos professores que estão ensinando na universidade, a profissão deles é ser professor. Profissão lindíssima. Mas, no mundo de engenharia, onde você muda muito rápido, quando você vai no mercado de trabalho, você está lidando com professores, se você for fazer doutorado, ou se for fazer outras áreas interessantíssimas, mas se você quer entrar no mercado de trabalho, o professor não é tão... Ele não te ajuda muito. E o que a gente pode oferecer na Circuit Launch é, na medida de você for construir o seu projeto, eu posso trazer pessoas da indústria que são completamente muito bem renomadas para te ensinar um tópico ou falar de coisas que você precisa saber atuais, hoje. Porque, por exemplo, o fundador da Atari, o Nolan Bushnell, um dos nossos conselheiros, eu não vou conseguir convencer o Nolan para dar um curso de passar um ano na universidade dando uma classe, de jeito nenhum. Mas eu consigo convencer o Nolan de vir aqui e passar um dia com a gente e me ensinar e falar Nolan, sobre esse assunto. E assim vai, porque quando você na parte de engenharia, tem o que a gente chama dos nossos heróis, né? Tem os heróis que a maioria das pessoas não sabe quem é. Quem inventou um novo tipo de bateria, ou quem inventou um teclado diferente, mas assim, é um componente do teclado que funciona de uma certa forma. Aquelas pessoas, para construir aquilo, elas passaram por uma fase de conhecimento enorme. Quando você tem a oportunidade de conversar com elas,
por um dia ou por algumas horas, assim, vale 6 meses de universidade, fácil. Então, esse é o modelo, é isso que a gente está experimentando. A gente acredita que a gente chama de non-linear project base. Significa que você não precisa de ter pré-requisito, apesar que o piloto que a gente está fazendo agora, você precisa de ter um certo requisito, mas depois desse, você não precisa ter pré-requisito nenhum. Você escolhe onde você quer começar no projeto. Você escolhe o nível que você quiser. Se você quiser construir um carro elétrico, de cara, ok, a gente vai te ajudar a chegar a construir o carro elétrico, com todas as dificuldades que você vai ter que passar pelo processo. Mas você vai fazer o que você quer. Você não vai fazer o que uma outra pessoa está falando para você fazer. Perfeito. Realmente existe, né? A gente fala aqui que existe um gap entre a formação promovida pelas universidades e as exigências, as competências necessárias realmente para a atuação no mercado. E ainda tem a questão do tempo, como você colocou, né? O tempo que os estudantes ficam para concluir um curso. E o outro cenário também é que nós estamos em constantes mudanças, vivemos aí a transformação digital. Então, assim, nós formamos os nossos alunos hoje, mas não sabemos se realmente eles estarão aptos para lidar com tudo isso lá fora, né, no mercado. Então, eu fiquei muito impactada quando eu conheci o seu espaço, e muito mais ainda quando nós tivemos a oportunidade de conversar aí, você contou toda essa história. Eu lembro que você falou de um programa de engenharia com foco na aprendizagem, que vocês estavam pensando em desenvolver algum programa de engenharia para execução, com foco na aprendizagem. Vocês já já iniciaram esse programa? Pensam em iniciar? Seria um modelo de educação escalável, esse tipo de modelo, né, que vocês estão desenvolvendo? Uhum. O piloto que eu mencionei agora há pouco, esse é, na verdade, o primeiro programa que a gente está falando da parte de engenharia. É ensinar engenharia eletrônica, mecânica, aí você tem, lá dentro você tem hidráulica, você tem, toda a parte de mecatrônica que a gente chama, que abrange mecânica e eletrônica. Esse é o programa que a gente está fazendo agora. Escalável é uma questão interessante, porque será que precisa ser escalável? E se precisa ser escalável, precisa ser escalável até quanto? Porque a educação hoje, ela mais do que nunca, ela é muito individual. Como eu falei, a boa parte das pessoas, você quer resposta para qualquer coisa hoje em dia, você vai no YouTube ou vai no Google e pesquisa e você mesmo acha a resposta para aquilo. Então, a educação, ela é individual. A pergunta seria, como fazer essa educação individual ser escalável? Isso eu não tenho uma resposta para você. Eu imagino que há uma forma de fazer, talvez incluindo a inteligência artificial, é uma maneira interessante. Eu vejo os modelos que o pessoal está começando a criar agora, que vai por essa linha, que eu acho que talvez possa funcionar super bem. Os nossos primeiros testes vão focar em grupos menores, não mais do que 10 pessoas. E eu imagino que talvez seja um grupo ideal entre 10 e 20 pessoas para você fazer. Como é que isso vai ser escalável? Eu te falo daqui 6 meses. Quando a gente acabar com o piloto. Quem sabe daqui a 6 meses eu não estou aí fazendo esse curso também. Tomara. Com fé em Deus. Vou te fazer outra provocação. Porque eu conheço pouco, né? Venho te acompanhando aí. E teve uma afirmativa que eu queria, que foi proferida numa palestra lá em Stanford. E eu queria seu comentário sobre essa afirmativa. Somos a última geração de humanos, estritamente humanos. O que você pode falar para a gente? Você vive aí a inovação, você vive a robótica. Eu concordo plenamente com a frase. Eu não sei se quando a gente fala nossa geração, se você tem mais de 30 anos de idade, por exemplo, é bem possível que a gente seja a última geração de 100% humano. Eu sempre olho para meus filhos, eu tenho uma filha de 4 e um filho de 3, e eu fico sempre pensando assim, o que é que vocês vão fazer da vida? Porque quando a gente falou de fazer educação para o mercado de trabalho, mas tem um outro problema também que eu vejo, que é um problema que eu acho que ia acontecer em 15 a 20 anos, com a pandemia eu acho que isso vai ser acelerado muito mais, que é, à medida que a inteligência artificial se torna realmente inteligente, e que os robôs começam realmente a tomar o trabalho de outras pessoas, que isso acontece. As pessoas, eu vejo muitos especialistas da área falando, não, porque o robô, na verdade, você vai ter muitas pessoas para programar o robô, você vai ter muito mais trabalho. Não.
Isso é diferente. Isso é diferente da Revolução Industrial. A gente está numa fase agora, que nos próximos anos, agora você já tem coisas que o robô faz muito mais eficiente que o ser humano. Eu não vejo nada, eu repito várias vezes na semana, eu vou repetir mais uma vez hoje, essa é a minha primeira vez do dia que eu estou repetindo isso, eu não vejo nenhuma área onde um robô acoplado com inteligência artificial não consiga fazer melhor do que o ser humano. Nenhuma. Nenhuma. E eu imagino que entre 10 e 20 anos não há nada que um robô não possa fazer mais eficiente. Aí, a questão, quando você cria programas como o meu, a gente tem uma questão que a gente discute internamente muito, que é qual que é a métrica para isso. Naturalmente, a métrica para várias universidades e para várias escolas desse tipo seria quantas pessoas você consegue entregar para o mercado de trabalho. Porém, eu não acredito que a gente vai ter um mercado de trabalho. Eu não acredito que a gente vá ter um mercado de trabalho em 20 anos. Eu acredito que a gente vai ter uma geração inteira de pessoas que realmente não conseguem competir com nada. São restos biológicos caminhando pela Terra que realmente... Qual que é a função dessas pessoas? Qual que é o seu sentido para a vida? E meu comentário está nessa parte. Eu não sei a resposta para isso. Eu não sei o que é que é um ser humano se você tem um propósito de trabalho, por exemplo. Se você tem um propósito onde você realmente não há nada que você possa competir. Porque uma das coisas que motivam um ser humano a continuar vivo e a ter é o propósito de ser algo melhor. E não só ser algo melhor que a outra pessoa. Porque isso é importante. Você quer ser um profissional, você quer ser o melhor profissional. Mas as pessoas têm que lembrar sempre que quando você quer ser o melhor profissional, significa que alguém tem que ser pior do que você. Não é geralmente um win-win, não. É win algumas pessoas. Nessa métrica de algumas pessoas serem melhores, outras pessoas têm que ser piores. Não pode só todo mundo ser melhor. Porque aí você não tem o parâmetro, né? A máquina vai acabar com tudo isso. Porque você não consegue competir. Você vai competir talvez com outro ser humano, mas você não vai conseguir competir com a máquina. De maneira nenhuma. Eu acho que... Eu não sei se a geração dos nossos filhos agora, principalmente que tem criança, pessoas que nasceram de 2013, 2015 para cá, eles vão ter... se vão se realmente se tornar obsoletos no sentido, porque eu acho que eles têm uma chance... Abrir um parênteses aqui, que é o processo evolutivo. O processo evolutivo, ele demora muito tempo. Muito tempo. A gente vai acompanhando, assim, picos de evolução, você evolve e vai aumentando. Eu acho que a gente não, por causa da competição com os robôs, a gente vai ter que evoluir de uma outra forma. E a forma que eu acho que é a melhor forma para a gente evoluir é se juntando com as máquinas. Então, é realmente tornando parte do nosso corpo mais acessível à informação possível. E eu imagino que os nossos filhos também serão a última geração dessa junção das pessoas com a máquina. Eu não acredito que 30, 40, talvez 50, entre 50 e 100 anos, porque tudo vai mudando muito rápido. Mas 50 e 100 anos eu não consigo enxergar a função de evolução para a biologia. É muito devagar. E uma vez que você muda com a máquina, você começa a olhar para a biologia e pensar cada vez mais. Na verdade, é a biologia que está atrasando a máquina. Né? Você está, na verdade, só atrasando o desenvolvimento da máquina, da inteligência artificial. Porque está preocupando em se adaptar ao seu corpo, entender o seu corpo, em ter sentimento. A máquina não precisa de nada disso. É um atraso. Existe uma âncora para o desenvolvimento da máquina. É profundo, né? Bem toda vez que eu participo de entrevista, todo mundo sai triste. Não é a minha intenção deixar ninguém triste, mas assim, é o que eu vejo no mercado, eu estou comunicando para vocês, base no que eu vejo no mercado, base na minha opinião e na minha percepção pessoal, mas aberto ao debate. Mas minha intenção não é deixar ninguém triste. E a minha preocupação, Alex, é que aqui a gente não tem discutido muito esse tema, né? E é uma realidade que vai chegar para a gente também aqui no Brasil. Assim, vocês vivem já, digamos assim, um tempo mais avançado aí, mas toda tecnologia exponencial, ela rapidamente vai se propagando, né? Depois, ela quando chega, ela é cara, mas depois vai ficando mais em conta, mais acessível, enfim. Nós vamos chegar lá também. E eu não percebo essa movimentação, inclusive...
dentro de universidade, que eu sou professora de universidade pública aqui, e eu vejo pouquíssimo se discutir sobre essas questões da robotização, sobre a função realmente, né, a adaptação do ser humano em relação a esse relacionamento com as máquinas. Eu tive experiências incríveis aí, como por exemplo lá no CaféX, né, que não tem nenhum funcionário, você chega, faz seu pedido, o robô te atende, tão lindo, amei. Eu amei o seu robozinho aí do café também. E lá, primeiro foi essa experiência aí, né, de já ser recepcionada pelo robô, escolhendo o café e ele dançando ali, mexendo, enfim, bem impactante. E depois lá nessa cafeteria que todo o processo é automatizado, né? A gente não tem contato em momento nenhum com o ser humano. Então, viver isso foi incrível, né? A mesma coisa foi no hambúrguer lá, que já é todo automatizado a linha de produção ali do hambúrguer, e sem precisar ninguém fazer parte do processo ali. Enfim, são coisas que aqui a gente ainda não tem, mas eu acredito que esse modelo de negócio automatizado vai chegar rapidamente aqui e, como você colocou, a pandemia vai acelerar mais ainda, né? Essa questão já acelerou, né? Os robôs deliveries que eu vi aí, eu acho que foi na Universidade da Califórnia que eu vi o chatbots, não é isso? Que chama, eles fazem delivery, entregas, enfim. A gente precisa abrir esse espaço, né? A provocação de trazê-lo aqui, que eu sei que você tem essa linha de pensamento e que a gente precisa realmente provoca, entristece. Tem dias que eu fico pensando nessas coisas, eu não consigo nem dormir. A última live sua que eu assisti foi um negócio assim que eu fui dormir e demorei horas para conseguir pegar no sono. As pessoas acham que eu sou mensageiro da morte. Sou mensageiro das más notícias. São discussões que a gente tem que ter. A gente não pode evitar o que eu acredito ser inevitável. E você fala de uma forma simples, então, assim, faz a gente realmente refletir, né? Hoje em dia, nós encontramos várias aplicações da inteligência artificial na vida real, né? Jogos, até a minha cunhada, Patrícia, ela foi enfermeira e colocou alguma coisa aqui, convivo com a cirurgia robótica que nos impulsiona a estudar mais para comandar, fazer a manutenção, programação, mas nada substitui o toque. Olhar acolhedor humano nas relações pessoais. Ela colocou aqui já, dando exemplo também do uso da tecnologia, né? Mas eu te falo uma coisa, Patrícia. Pelo que eu vivi no Vale, quando a gente tem a experiência, né, do contato com o robô, é um negócio também incrível. E aí, só passando, quando você tem essa experiência, você começa a perceber, às vezes você muda seu olhar, né? Eu gostaria de fazer um comentário para a Patrícia, o seguinte. A questão da pessoa talvez ter do olhar acolhedor humano, nas relações pessoais, ela se torna menos importante nas tarefas corriqueiras do seu dia a dia. Então, um exemplo que eu dei na outra entrevista que eu dei foi você ligar para o banco. Você não liga para o banco, ou você não vai no banco, geralmente quando você está contente, geralmente é algum problema. Ninguém vai para o banco e fala, hoje eu acordei, vou me arrumar e vou no banco. Não é uma tarefa que você faz assim. Eu prefiro 10 vezes ter uma resposta da máquina do que do ser humano. Porque a amplitude das informações que eu tenho da máquina é muito maior. E, à medida que a inteligência artificial ela se torna mais inteligente, você vai começar essa percepção do ser humano ela vai começar a ficar cada vez mais difusa. Você cada vez menos vai entender que você está conversando com uma máquina ou com uma pessoa. E, nas relações pessoais, onde você precisa do toque, eu vejo uma parte... Isso só interessa na sua relação de humano com humano. A máquina não interessa para isso. E várias pessoas no relacionamento do seu dia a dia também não se importam muito com isso. À medida que você preocupa com... Estou tentando resumir isso porque isso é uma parte mais complexa que as pessoas têm que entender. A nossa função da vida é praticamente ser escravo dos nossos sentimentos. Você come porque você tem fome, você ama porque você precisa,
Abre um parênteses inteiro aí, que a gente pode conversar um outro dia. Você ama porque você precisa. Porque a maioria das pessoas fala eu amo alguém, essa necessidade de estar com outra pessoa, ela acontece geralmente por procriação, você precisa procriar, por segurança, precisa se sentir seguro ou não. Ah, uma boa parte, o Elon Musk comentou isso numa entrevista todo dia, que é interessante. Uma boa parte do cérebro da pessoa, você é escravo do seu cérebro para sexo, por exemplo. No sentido, uma boa parte da necessidade que o seu corpo tem, seu cérebro que emitindo para o seu corpo é sexo. E muitas vezes sem necessidade de procriação. Não estou discutindo aqui a questão da procriação, não. Estou falando que uma boa parte do cérebro, principalmente masculino, é ocupado pela necessidade de sexo sem procriação nenhuma. Imagina a energia que isso gasta. Então a gente é escravo de todos esses sentimentos. A máquina não tem nada disso. Ela tem zero desses sentimentos. E à medida que a gente for diminuindo a necessidade de procriar, porque se você não tem trabalho, a perspectiva ela muda diferente. À medida que seu relacionamento ela muda, à medida que você realmente não precisa mais se relacionar com outra pessoa por segurança, todas essas coisas vão mudando. Um exemplo claro para mim é a telemedicina. Nos últimos 5 anos eu venho falando que a máquina já consegue fazer a maioria das coisas que o médico faz muito melhor do que o médico, muito mais efetivamente e muito mais carinhosamente do que o médico consegue fazer. Raio-X, por exemplo, a radiografia tem pelo menos 10 anos que o computador detecta vários diagnósticos, um raio-x, perdão, um raio-x melhor do que o ser humano consegue. A questão que ficava era essa empecilho de você achar que não, você tem que ir lá com o ser humano. A pandemia mudou isso tudo. A pandemia obrigou todo mundo a ficar em casa, agora você é obrigado a se relacionar com o médico remotamente, e eu tenho falado isso para vários cursos que vieram aqui o ano passado, eu falo, vai demorar mais ou menos uns 10 anos para as pessoas perderem essa opção. Veio a pandemia e, bum, jogou isso para 1 ano. Rapidamente. Porque agora você é obrigado a lidar com o médico remotamente. E não só você vai aprender 2 coisas. Um, que, na verdade, você não vai sentir muita falta daquele toque que você achava que você tinha. 2, é que esse é um processo muito mais eficiente e muito mais seguro do que você ter que ir no hospital, onde você pode talvez ser contaminado com alguma coisa. Muitos dos procedimentos que a gente vai no hospital, na verdade, a gente não precisa ir no hospital, que é coisa simplesmente do médico conversar com você. E à medida que você vai substituindo isso por a inteligência artificial, se você não consegue notar a diferença, que diferença faz? Se você não consegue notar a diferença entre o ser humano e a máquina, tudo isso vai pela janela. Então, eu vi isso em vários ciclos. A gente nunca vai comprar carro pela internet. A gente nunca vai se relacionar pela internet. A gente nunca vai comprar roupa pela internet. Eu tenho várias lojas na frente da minha casa. Eu não vou, acho que dá até vários anos que eu entro em uma delas. Eu compro pela internet, mas eu não ando 30 segundos para entrar dentro de uma loja para escolher roupa. O processo pela internet é muito mais eficiente para mim. Eu não tenho que passar o tempo procurando, não tenho que tentar achar um funcionário para me falar onde está tal coisa. Na internet eu compro, gasto 5 minutos, está na minha casa. Então, a mensagem para a Patrícia é: espere alguns anos e essas concepções vão mudar. Perfeito. Vamos pensar qual seria a nossa função nesse contexto todo, né? Qual é a função? Essa é a conversa mais importante que eu acho que a gente deveria ter. E urgentemente. As escolas têm que ter isso, os pais têm que ter isso com os filhos. Qual que é a nossa função como ser humano se nada do que a gente possa fazer a gente possa competir com a máquina? Qual que é o propósito que a gente vai redirecionar para a nossa parte biológica? Boa reflexão. Vamos debater isso. Vou levar essa discussão para a universidade, porque nós precisamos urgente começar. Urgentemente. Os governos precisam urgentemente, o que de praxe eles não vão fazer então até a última hora, se começar a se preocupar o que eles vão fazer com a população que não consegue nada no mercado de trabalho. Não por falta de habilidade, mas simplesmente por falta de a competição. O mercado não é competitivo, é nosso para o ser humano. E como a pandemia, que o governo geralmente tem que se preparar muitos anos, às vezes muitas décadas, antes de entender que você se prepara para esse momento chegar, e quando você chegar está preparado, a conversa sobre o que vai acontecer do ser humano se não houver trabalho é urgentemente da mesma forma de como fazer se proteger para futuras pandemias, porque essa não vai ser a última, provavelmente não na nossa geração.
Alex, e sobre esse contexto ainda, você acha que é possível que o ser humano ressignifique as emoções a partir do momento que ele começa a se relacionar com a máquina, a conviver com a máquina, e como a máquina não tem sentimentos, eu fico me perguntando, né, será que a gente corre o risco de perder as nossas emoções nesse ambiente? Ah, com certeza elas serão mas modificadas, mas não rápido o suficiente para que a gente consiga entender. A resposta é talvez. Eu não acredito que a gente vai conseguir modificar isso rapidamente o suficiente para que a parte biológica ela não seja realmente descartada. As máquinas vão gerar muito mais rápido. E eu acho que a necessidade dos sentimentos, por exemplo, se você para comer, para amar, para ter raiva, elas vão ficando cada vez mais, elas têm menos espaço, porque elas acontecem geralmente de humano para humano, de humano para máquina, você se relaciona de uma outra forma. E tem uma outra questão nisso também, que é ah, o que acontece se você conseguir replicar. O que eu acho que muitas vezes é um investimento de tempo de engenharia desnecessário, que é tentar fazer uma máquina parecer exatamente como um ser humano. E se você entra num mundo tipo do Westworld, por exemplo, que as pessoas se parecem exatamente como você, elas não necessariamente têm sentimentos, mas elas conseguem fazer você acreditar que elas têm sentimentos. Porque a questão não é realmente ter sentimentos, é fazer você acreditar que o sentimento existe. E isso são simplesmente palavras ou algumas outras coisas. Mas quando você tiver um relacionamento com a máquina onde a diferença ela não você não consegue notar a diferença, que diferença faz, né? Você teria seus mesmos sentimentos, mas você está relacionando com uma máquina que não tem o mesmo, mas você acha que tem, o que faz você acreditar que tem. Se põe você nessa situação e um exercício para você aí. Eu tô aqui pensando, a cabeça já tá fervendo. Eu já tô me vendo robô. Será que eu vou ter partes robô? Apesar de que o Eu, próprio celular nos faz já ser parte máquina, né? Porque a gente acorda com o celular na exatamente. mão, vai dormir com o celular na mão. O celular tá ali para tudo que eu vou fazer. Aliás, inclusive ele tá na minha frente agora, transmitindo essa live. Uhum. Toda a minha vida já está conectada a esse dispositivo. E o Pedro fez uma pergunta aqui que eu acho que é nessa linha também. A biotecnologia avança nesse sentido? O homem se funde à máquina? É algo próximo? Não, esse que é o problema que eu havia falado. A biotecnologia, ela desenvolve muito mais devagar o desenvolvimento da máquina. Então, por isso que eu falei que a parte biológica ela é uma âncora para a máquina e não vice-versa. Porque se a inteligência artificial realmente for atingida, o singularity que se chama, realmente for alcançado, o que eu imagino que vá nos próximos 10 anos, talvez muito mais cedo, você vai ter uma sequência agora que a máquina não precisa de você. Você vai precisar de realmente vários desenvolvimentos tecnológicos para o processo de locomoção ficar um pouco melhor, para o processo de interação com o mundo físico, que é fazer as atividades do dia a dia, que são muito complexas. Caminhar é um processo complexo para qualquer máquina. Você fazer certas operações para a gente com nossos dedos, e certas coisas que a gente faz no dia são muito complexas, mas todo dia há avanços muito rápidos nessa área. A parte biológica ela não avança muito tempo. Outro problema é que a gente tem uma área regulamentada muito grande na parte biológica. Para você desenvolver várias coisas para você colocar no seu corpo, demora anos para você fazer isso. Então, de novo, não, porque a parte biológica ela demora muito, ela desenvolve muito mais lentamente que a parte da mecânica e na parte física. Por isso que eu acho que vai ser um momento que todo o esforço para juntar o ser humano com a máquina, ele vai ser desnecessário. É melhor a gente virar a máquina completamente. Também aí na Circuit Lounge foi possível conhecer o trabalho da psicóloga Joane. Eu Você pode conheço. contar um pouquinho sobre essa profissão, psicólogo de robôs? A Joanne Pransky é uma psiquiatra de robô, ou psicóloga de robô. Ela vem fazendo esse trabalho há 40 anos.
Ela há 40 anos vem procurando um paciente para ela cuidar. Então, a maior parte do trabalho dela é estudando a relação entre o ser humano, essa relação social entre o ser humano e o robô, o que ela vem estudando. Porém, até então, apesar de a gente achar que a gente já está muito mais longe na parte de robótica do que a gente está hoje, ela ainda assim não tinha um paciente para poder cuidar. O primeiro paciente dela apareceu, acho que uns 3 meses atrás, que é o professor, o Dr. William Barry, da Universidade de Notre Dame, que conseguiu um robô, chamado Maria Bot, que na verdade é programada por desenvolvedores brasileiros, e ela está ensinando esse robô toda essa parte social. Então ela é a primeira, ela é como se fosse a mãe do robô. Então, agora a habilidade que ele tem, a Maria tem uma habilidade assim, é muito pouca, ela tem um problema ali de entender a linguagem natural, mas ela está tentando fazer esse experimento onde ela consegue dar um propósito para Maria e funções para ela, para que ela seja eticamente, ou seja, uma máquina ética no mundo que a gente vive. Mas é isso. Eu acho que é uma profissão muito bacana. Eu acho que ela ainda está um pouco dentro da descrição. Você vai ser psicólogo de robô. Ela não é exatamente o que a gente pensa ainda. Mas há várias profissões se desenvolvendo ao redor da interação que você tem com a máquina, da interação que você tem com o seu telefone. Porque até então, até eu diria 10 anos atrás, a gente sabia que a gente tem uma interação forte com o telefone, mas eu acho que agora as pessoas estão começando a notar que não é só uma interação, é uma necessidade, que eu não consigo ver nenhum ser humano falar que vai conseguir se desfazer dela. Eu diria que a vasta maioria das pessoas hoje tem um telefone celular. Obviamente, não vou entrar em questões de países talvez menos desenvolvidos que não têm condição de comprar um telefone talvez um pouco melhor com a câmera, mas assim, as habilidades básicas você consegue comprar com um telefone de $20, $10, com câmeras já excelentes, com um hardware excelente. Então, eu diria que a maioria das pessoas tem um telefone celular, que você não consegue viver sem ele. Não é simplesmente uma máquina para fazer telefonema, é para você fazer tudo. Tá com você o tempo todo. Quando você não deixa o telefone em casa ou quando você esquece em algum lugar, parece que você perdeu uma parte de você. Parece que você prefere deixar de caminhar do que perder o seu celular. E isso é um problema que as pessoas até então não entendiam como um problema. Que a gente agora tem que aprender. Tem uma série inteira de psicólogos estudando só essa relação do vício do celular. Porque é um vício que ele beneficia o ser humano, e que acho que a maioria dos psicólogos já se deram conta que não vai sumir. Já era. Já é parte da máquina. Isso vai ficar cada vez pior. Vai aproximar isso cada vez mais do nosso corpo até a gente conseguir colocar dentro. Hoje ainda tem a internet das coisas, né? Que a gente está cada vez mais utilizando essas tecnologias, envolvidos com ela, e fica difícil pensar a vida sem elas também. O Anderson fez um comentário aqui, meu marido. Vocês não acreditam que em algum momento os humanos vão estabelecer uma velocidade mais lenta para todo esse processo de robotização a fim de preservar a essência humana? Esse é uma das propostas que o Elon Musk tem feito para os governos, para regular a parte de inteligência artificial, de regulamentar agora, nesse momento, para que realmente a gente não tenha um problema de ficar obsoleto, ou pelo menos a gente tenha um certo controle sobre isso. Ele tem já evangelizado isso já pelos últimos, acho que 5, 6 anos. Você acha que algum governo vai fazer isso? Porque isso é um projeto que tinha que ser feito por governos. Empresa não vai fazer, de maneira nenhuma, porque elas têm interesses diferentes. E o governo tem esse negócio de fazer as coisas só quando já está muito ruim. O pessoal só vai acreditar mesmo nos problemas ambientais quando você realmente não puder mais, sua casa for engolida por alguma coisa, você realmente, tipo, a pandemia mesmo, né? Aqui nos Estados Unidos, foi em dezembro, o governo já tinha sido avisado que tinha um problema com a pandemia, tinha um problema com o vírus, e assim eles ignorará. Não vai dar nada, não. Agora, imagine a inteligência artificial. A maioria deles não entendem nada, dos governantes não entendem nada do que é inteligência artificial. Eles não entendem absolutamente nada. Aí você vai sentar numa mesa e falar para eles obrigar a fazer uma coisa que eles não conseguem ver, que não conseguem enxergar. Quando eles conseguirem enxergar, vai ser tarde demais. Então, Anderson, sim, eu acredito, eu concordo com você. Seria realmente um esforço muito positivo, mas
as pessoas que a gente precisaria para fazer isso não vão se convencer facilmente desse fato. Verdade. Uma das formas com a qual a inteligência artificial ela tem se manifestado na educação é através de algumas plataformas adaptativas. Uhum. Você falou do trabalho do William aí, né? Ele trabalha um pouco essa questão da inteligência artificial na educação, não é isso? Exatamente. Essas plataformas adaptativas, elas desenvolvem trilhas que proporcionam um aprendizado individualizado, integrando sala de aula também, facilitando o trabalho do professor em relação assim, a conhecer seus alunos, a verificar o desenvolvimento com essa integração, né, das plataformas. O professor ele consegue acompanhar o desenvolvimento dos alunos ou em relação aos assuntos, o acompanhamento, ele acompanha também a turma, o desenvolvimento da turma em relação aos assuntos. Bom, com esses dados, o professor consegue chegar, alcançar os objetivos de aprendizagem, e isso facilita bastante, porque com as trilhas vão identificar a melhor forma para o aluno aprender, né? Considerando que cada um aprende de uma forma, que existem diversos estilos de aprendizagem. Sobre esse cenário da inteligência artificial, como ela pode contribuir na educação, e principalmente com esse problema que nós estamos passando agora aqui por conta da pandemia, e a gente percebe que a educação também está vivendo um momento de mudança, digamos assim, né? Nós precisamos realmente pensar em novos métodos para a gente utilizar também os recursos tecnológicos. Enfim, tem essa questão do William, que trabalha aí, desenvolve inteligência artificial para a educação. Você pode comentar um pouco sobre esse trabalho do William e sua visão mesmo em relação a como a inteligência artificial pode colaborar na educação? Uhum. O trabalho do William é exatamente nas linhas do que eu acredito que seria o melhor tipo de educação moderna. O que ele faz ele está tentando criar o que seriam de personalidades. Um problema da escola atual, que você entende, uma vez que você entende que cada aluno aprende você tem uma porcentagem de pessoas que aprendem de uma certa forma, mas mais do que nunca, eu acho, que você tem um grande entendimento que seria melhor se você conseguisse adaptar o aprendizado para certo aluno, para cada aluno, você conseguisse entender exatamente quais são as necessidades daquele aluno e você poder ensinar para aquela pessoa de uma forma diferente. Voltando à sua primeira pergunta, a questão escalável. Você tem um professor com 40 alunos dentro de uma sala de aula. Como é que você consegue fazer isso efetivamente? Eu não acredito que o ser humano vá conseguir fazer isso efetivamente. Porque você precisaria, primeiro, coletar dados sobre o ser humano e guardar esse tipo de dados de certa forma que faça sentido para você. E a gente não sabe ainda quantas metodologias serão necessárias para quantas pessoas serão necessárias. Só que a gente está falando são 7 bilhões de diferentes formas de ensinar, ou é uma forma de ensinar que varia um pouquinho para cada pessoa, porque é uma variação, e qual é a métrica que você consegue buscar para você poder adaptar aquilo para aquela tipo de pessoa. O que eu vejo uma boa parte das pessoas fazendo, do meu ponto de vista, é tentativa, né? É tentativa e erro. Que é, vamos ensinar isso para essa pessoa, para ver se essa pessoa aprende. Porém, você muda o método, mas você não sabe se aquela pessoa realmente funciona para aquele método. Você vai descobrir só em 10 anos. E ainda assim é muito difícil você estabelecer uma métrica para comparar isso com outros métodos de aprendizagem. O que é que realmente aquela pessoa aprendeu? O que é que realmente aquela pessoa reteu como informação? E outra coisa, no mundo onde você terceiriza quase todo o seu aprendizado, que é o telefone celular, que está no seu bolso o tempo todo, a gente terceirizou, a gente já fez esse processo de terceirizar. A maior parte do investimento que eu acredito que tem que ser feito agora é de entender quais são as métricas do ser humano de uma forma que a gente consiga entender o nosso código-fonte, que a gente possa realmente entender quantas metodologias a gente precisa, para quantas pessoas, para qual tipo de pessoa. E entender uma métrica de você poder testar isso, de forma que você sabe que a pessoa vai aprender um aprendizado que ela teria em 10 anos, que ela vai ter em 2. Isso são coisas complicadíssimas que eu não acredito que o ser humano vai conseguir fazer. É aí que entra a inteligência artificial. E é aí que entra o trabalho do William Barrow. O William, ele acredita que a educação do futuro você vai ter uma inteligência artificial pessoal. Ela vai entender tudo sobre você. Ela vai entender o que você gosta. Assim, do ponto da genética, ela vai entender os seus problemas de saúde.
ela vai entender você muito melhor do que você entende, você mesmo. E ela vai poder adaptar a sua aprendizagem baseado numa série de métricas, tipo, dependendo do seu humor, dependendo da hora do dia, porque tudo isso é relativo. Eu, por exemplo, Influencia. eu posso dormir 15 horas. Se eu acordar antes das 9 da manhã, eu não sou nada. Para mim, funciona da seguinte forma. Eu tenho que ir para a cama às 3 horas da manhã, acordar às 9. Tem sido isso os meus últimos 30 anos. Toda vez que eu tento modificar isso, meu dia é destruído. Então, minha forma de aprendizagem, não importa o quanto, entre as 6 da tarde e as 3 horas, 3 da manhã, é o horário que eu mais aprendo. Sempre foi assim. Eu absorvo informações, consigo reter de forma muito melhor. Quantas pessoas como eu existem lá fora? E quantas pessoas como eu que têm esse tipo de informação, mas não sabem que isso é um processo melhor para elas aprenderem? E talvez, nem seja, talvez isso seja o melhor método para mim. É o que eu analisei como o melhor método para mim. Mas quando você tem uma inteligência especial pessoal, que ela está com você o tempo todo, que ela sabe tudo sobre você, é o seu tipo, o seu avatar. Ela, inclusive, pode até parecer como você, ela conversa como você, ela conversa da mesma forma, ela entende o que você gosta e não gosta, ela vai estar falando para você, te aconselhando o dia todo, te ensinando. Esse é o tipo de tecnologia que o William Barry acredita que vai ser o futuro. Hoje, ele vê como uma máquina, mas ele poderia ser simplesmente software. Mas a Maria Bott e a Joanne Pransky, eles estão trabalhando exatamente isso. Então, essa personalização do nível extremamente individual. Tá? Não é em grupos mais, é extremamente individual. A pessoa te entende do jeito único que cada pessoa é. E vai tentar tirar o máximo do seu potencial, baseado no máximo que a inteligência artificial acha que você pode desenvolver. O que entra um outro problema, é por isso que a gente tem que realmente discernir entre inteligência artificial e simplesmente algoritmo. Inteligência artificial é realmente inteligente, é um ser inteligente que aprende por si só e se desenvolve por si só. Algoritmo é uma questão de simplesmente respostas e perguntas, dependendo das respostas que você dá, ela muda para uma linha de respostas diferente, uma cadeia de respostas diferente. Isso não é inteligência artificial. Entendeu? Então, assim, o problema é que quando você tem humanos programando algoritmos, principalmente, só para poder tentar entender, é porque aí é o ser humano decidindo o que é a métrica importante para você ou não. A gente precisa ser mais inteligente que a gente, que consiga entender a gente de uma forma que um outro ser humano não consegue entender. Esse é o trabalho do Ian. Esse é o modelo que eu acho que seja o futuro da educação. Que é você ter essa pessoa, esse bot do seu lado o tempo todo, que está ali para te ensinar tudo. Desde quando você é criança até você morrer, se você morrer. E aí entra em colapso o sistema de educação atual, né? Porque vai precisar mudar completamente a Ali, o educação sistema de formal. educação atual já está em colapso. Já está em colapso há quase 10 anos. As pessoas ainda só não se deram conta. A pandemia vai acelerar esse processo. Eu estou aqui predizindo que uma boa parte das universidades privadas, das Tier 3, das universidades que não é Stanford, não é MIT, vão quebrar nos próximos 12 meses. Uma boa parte das empresas privadas no Brasil já tem tido dificuldade já nos últimos 3, 4 anos. Eu tive várias pessoas das universidades aqui falando, eu perdi 30% dos meus alunos. Assim, ainda não há uma solução muito clara para esses alunos, porque as pessoas estão ficando cada vez mais desiludidas, e, na verdade, não é desiludidas, descobrindo que o diploma que ela tem, na verdade, não é garantia para trabalho. Que o diploma que ela tem, que universidades, vou abrir esse parênteses para conversar, porque eu acho importante para a audiência entender isso. A universidade não foi criada para gerar emprego. A universidade foi criada para ampliar o conhecimento do mundo, para pesquisa, para desenvolvimento, para coisas que a gente poder aumentar aquela gama que a gente sabe do mundo. Em algum ponto, o mercado decidiu que contratar pessoas de universidade, saindo da universidade, era um processo que a universidade estava filtrando o trabalhador para eles. Foi que a universidade, o mercado descobriu algum ponto. Decidiu fazer isso. Então, você tem, assim, uma gama de mercados realmente interessados pelas pessoas que foram para a USP, que foram para a Unicamp, que foram para o ITA, porque eles assumem o quê? A universidade fez um filtro muito melhor para mim. Essas pessoas são muito mais qualificadas do que eu poder contratar uma pessoa fora da universidade. E veio o mercado de software, e o mercado de software, do jeito que eu vi acontecer aqui, é o seguinte,
todo mundo começou a brigar por essas pessoas, software engineers que vinham dessas mesmas universidades, Stanford, MIT, Harvard, todo mundo brigando. Aí isso gerou um inflacionamento dos pagamentos para esse tipo de profissional. Até o momento que ficou praticamente inviável começar a ficar brigando por essas pessoas. Aí o que o mercado fez? Começou a contratar pessoas fora da universidade, porque a demanda era grande o suficiente, e você tinha uma matéria que era simplesmente você precisa de um conhecimento, um aprendizado muito rápido, que a pessoa tem que estar constantemente aprendendo, e simplesmente ter ido para a universidade não é um indicativo mais. O que elas acabaram descobrindo? A diferença entre a pessoa que tinha ido para a universidade e a diferença da pessoa que não tinha ido para a universidade para executar certos trabalhos não fazia diferença. Aí o que o mercado começou a fazer? Vamos eliminar os diplomas. Por uma necessidade inicial. Isso não é ciência. Não foi simplesmente a necessidade do mercado inicial. Então, a partir do momento que eles começaram a fazer isso, outras pessoas começaram a talvez isso funcione para outras universidades também. Aí você acopla isso ao fato de você não conseguir, hoje em dia, você gasta $100 mil numa universidade, para você ir para a universidade. Você não vai conseguir recuperar esse dinheiro. E se conseguir, vai demorar talvez 30 anos, ao invés de talvez 20, que é o que acontecia antes, ou 10. Então, você não tem retorno no seu investimento. Então, quando você tem um mercado inteiro onde você não tem retorno no seu investimento, isso já tem acontecido nos últimos 10 anos. As universidades não se deram conta disso ainda. Aí você junta agora o fato das pessoas aprenderem cada vez mais online. Você tem um grupo de pessoas que você não precisa de universidade para ter um bom salário. E você acopla com o fato de não poder pagar a universidade. E adiciona isso ao fato de você talvez não ter emprego. Você vai para a universidade para quê? Você vai sobrar, eu imagino que a gente vai sobrar algumas universidades que você tem uma reputação muito grande, que sejam bom, e essas universidades têm muito dinheiro, porque as doações para elas são gigantes, então elas podem demorar aí 20, 30 anos para morrer, elas têm uma estrutura gigantesca. Então elas vão ficar por aí por um tempo. Ou elas vão acabar se redirecionando o que eu falei inicialmente, que é pesquisa. Universidade, feito para pesquisa. Eu adoraria que elas focassem nisso especificamente. A origem, né? A origem era para pesquisa, realmente. Exatamente. Então, eu gostaria de ver elas fazendo mais isso. E eu ver os governos do Brasil, por exemplo, realmente investindo dinheiro em pesquisa. Né? Eu sei que isso é uma pedra que a água já bateu, já pingou durante muitos anos aí, é uma que continua, que a gente acredita que um dia vai furar, né? Mas o governo tem que entender isso, pesquisa é importantíssimo. É muito, muito importante e assim, no processo brasileiro, por exemplo, no âmbito brasileiro, aqui a maioria da pesquisa é feita pelas empresas privadas. O governo tinha que investir pesado, mas muito pesado em pesquisa, assim, realmente entender como dinheiro desperdiçado, que não vai pagar muito bem nos próximos 10, 20 anos. Mas fazer o governo entender isso, problema. Estamos aqui há poucos minutos para finalizar aqui nossa live. Eu queria te pedir para fazer algumas considerações finais para essa galera massa que está aqui nos assistindo, muita gente. Professora Carla Regis, vou tentar ler aqui a pergunta dela também. Como o ser humano aprende, adapta e muda? O algoritmo personalizado mudaria ou nos conduziria a mudar? Quem decide o que é melhor? Então, diante dessa pergunta, eu já peço também para você fazer suas considerações finais para esse público que está nos assistindo, para os outros que irão ouvir, porque esse vídeo vai ficar gravado no IGTV, a gente também vai colocar em podcast o áudio. Teve uma frase que você mencionou que eu amei, foi quando você falou assim, a evolução do ser humano talvez seja deixar de evoluir. Eu queria que você explicasse, né, esse seu posicionamento e fizesse essas considerações finais aqui para o público. Perfeito. Muita coisa para fazer consideração. Uma ótima pergunta. Eu não sei, isso vai depender realmente se a entidade que a gente está falando, a personalização é realmente inteligente. Se ela é realmente inteligente, ela, na verdade, estaria nos conduzindo. Eu imagino que ela ia decidir nos conduzir por uma direita ou esquerda no nosso aprendizado. O problema, eu imagino, mais é quando você tem seres humanos
educando essa inteligência, ditando essa inteligência o que ela tem que fazer. Ela é controlada por outros seres humanos. Porque daí você tem os biases do ser humano que pode te prejudicar de uma maneira ou outra. Mas eu acredito que isso é um experimento que a gente só vai descobrir realmente nos próximos 40, 50 anos, assim. Que a gente provavelmente vai ter ido embora já daqui nesse momento. Mas por isso a importância de você de tentar regulamentar isso, a inteligência artificial, para a gente ter certos parâmetros de ética para que quando ela estiver conduzindo o ser humano no processo de educação dela, ela tem um princípio claro do que realmente é bom para o ser humano. Porque o medo é que a gente fica falando aqui o que é bom, o que é ruim, mas a gente não tem o que a máquina acha que é bom e o que é ruim. Porque, às vezes, no processo de ser eficiente, ela pode acreditar que extinguir toda a raça humana é a melhor forma para o universo existir. A gente não sabe. Porque, se a gente for olhar isso retira sentimento de toda essa equação e olha isso de fora, a gente é um grão de areia perdida do universo, flutuando no universo. Então, será que o quanto é que a nossa existência impacta para o universo inteiro? Não sei. Então, vou refletir mais na sua pergunta. E quem sabe um dia a gente consiga encontrar algum tipo de regras que a gente possa embutir nas inteligências artificiais para que elas possam respeitar mais o ser humano. Mas eu sou escéptico a isso. Não acho que isso vai acontecer, não. Porque da dificuldade de você convencer governos e convencer simplesmente empresas que têm outros tipos de interesses a fazer isso. Eu não tenho muitas outras ponderações finais, porque geralmente esse ponto o pessoal está triste. Temos mais 1 minuto e 30 segundos aqui. Eu quero agradecer muito sua participação, Alex. São reflexões que às vezes a gente se entristece realmente, mas que nós precisamos fazer, a gente precisa pensar, a gente precisa discutir isso. Isso está acontecendo e nós não estamos nos dando conta, né? E como você falou, não precisa o ladrão entrar para só depois que ele entra que a gente vai fechar as portas, né? A gente precisa realmente parar para discutir isso, regulamentar, entrar na nossa pauta, nas universidades também, incentivar. Pode falar. Não, imediatamente essas pautas tinham que entrar na universidade, eu imagino. Você só não comentou sobre a questão da evolução do ser humano, talvez seja deixar de evoluir. Eu não só temos 40 segundos. Eu não tenho muito mais a acrescentar nisso, é o seguinte, porque à medida que você se preocupa muito com a evolução dessa competição com a máquina, você vai começar a notar que, em relação à máquina, tem muitas poucas coisas que você pode fazer. Então, o entendimento que talvez essa geração, a nossa próxima geração, seja a última geração que exista, talvez, de seres humanos, puramente ser humanos, como você falou, essa preocupação em tentar de evoluir na maneira que a gente acha, de ser melhores, talvez é uma coisa que a gente talvez deixar isso para lá. Realmente. Muito obrigada. Vamos nos cortar aqui que o Instagram